Paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Eu sou o pastor Ezequias Bispo, estou passando aqui nesse canal Vida Missionária para mais um momento da palavra. Você que não é inscrito, se inscreva, ativa os sininhos de notificação para novas mensagens. Deus abençoe vocês. Vamos para a palavra. Mateus capítulo de número 26, verso 58, que diz assim: Mas Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Vamos falar com Deus. Deus, fala conosco através da tua palavra. Alcança as vidas através desta mensagem, que teu nome seja glorificado e exaltado na vida de todos aqueles que irão ouvir esta mensagem, que seja tocado em nome de Jesus. Queridos, nós estamos mais um momento da palavra e o texto que nós acabamos de ler é um texto muito esclarecedor. E aqui a gente vemos uma série de fatores que levou a Pedro negar a Jesus. A gente vemos fatores que levou a Pedro a negar a sua fé. O primeiro fator que levou a Pedro a negar a sua fé foi a autoconfiança. O significado da autoconfiança é confiar em si mesmo, ou ele estava seguro, de que ele não negaria. A gente vemos o segundo fator, que é ele seguia Jesus à distância. Eu busquei também um significado, é o espaço entre dois corpos. O terceiro foi se relacionar com pessoas erradas. Então, o primeiro fator, que Pedro, ele, pela sua autoconfiança, ele confiava em si mesmo. Ele seguia Jesus à distância. E ele estava se relacionando com pessoas erradas. Em Lucas capítulo 22, 55, nós vemos Pedro, ele se aquecendo na fogueira do jardim. Ele queria matar Jesus, ou Caifás queria matar Jesus, e Pedro estava sentado na fogueira com os servos de Caifás. Eu posso chamar isso de o fogo do inimigo, a fogueira do inimigo, Então, a gente vê isso acontecendo em Pedro. É neste momento que Pedro está sentado em roda da fogueira do inimigo. Nesse momento ele estava desgastado, ele estava cansado e ele estava fraco. Ele estava vulnerável. E uma pessoa vulnerável, e o pior lugar que ele poderia estar é junto ao fogo, rodeado por pessoas que não criam em Jesus. Então Pedro estava em um ambiente hostil, Pedro estava em um ambiente que não cabia, a um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Pedro estava vulnerável. O pior lugar que ele poderia estar é junto ao fogo, rodeado de pessoas que não criam em Jesus. O Evangelho de Mateus, ele nos diz que Pedro estava ali para ver como as coisas acabariam. Ele estava ali para ver como seria o final de Jesus. E talvez você está vivendo em meio de pessoas também, que tem seguido você, que tem estado com você, que quer ver aonde você vai chegar, quer ver o final da sua vida, quer ver o final da sua história. Então, o texto diz no Evangelho de Mateus que Pedro estava ali para ver como as coisas acabariam, como ele chegaria até o final. Mas não havia nada ali que ele se sentia que ele poderia fazer. Então ele estava apenas sentado ali. Talvez você não possa fazer mais nada. Ele estava abrindo mão daquilo que Jesus havia lhe prometido. Então ele estava num lugar que ele não deveria estar. Ele estava com pessoas que ele não deveria estar. Ele estava com amigos que poderia, na verdade, nem ser seus amigos. Então, ele estava abrindo mão daquilo que Deus tinha prometido para ele.
Talvez você está vivendo assim, queridos e amados irmãos. Talvez você está vivendo como Pedro, vivendo em um ambiente que você não deveria estar. É abrindo mão da promessa de Deus, abrindo mão daquilo que Jesus prometeu para você. Não havia nada a que ele sentia e que ele poderia fazer. Ele não poderia ajudar Jesus, ele não poderia livrar Jesus. Então ele estava apenas sentado ali, sentado no lugar errado. Ele estava com pessoas erradas, no lugar errado, na hora errada. Ele estava prestes a fazer uma coisa errada. Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele negaria ele 3 vezes. Por quê? Primeiro, ele estava com pessoas erradas, no lugar errado, na hora errada, e ele estava prestes a fazer a coisa errada. E por isso é que nós precisamos, queridos irmãos, estar muito atentos sobre quem são as pessoas às quais nós passamos o nosso tempo livre. Quem são as pessoas que você passa a maioria dos seus tempos, que você está livre na sua vida? Eu tenho um tempo livre, eu vou estar com amigos, eu vou procurar pessoas que me façam sorrir, pessoas que me façam bem. Então, quem são as pessoas que você passa o seu tempo livre? Quais são as pessoas? Quais são os amigos que você conversa no seu tempo livre? É uma pessoa que te aproxima de Deus? É uma pessoa que te leva a conhecer mais de Deus, a se aproximar de Deus? Então, ele estava com pessoas erradas, no lugar errado, e ele estava prestes a fazer coisas erradas. É por isso que nós precisamos estar atento sobre quem são as pessoas que nós passamos o nosso tempo livre. Precisamos estar sempre, queridos irmãos, influenciando os outros. Precisamos, pensamos que estamos influenciando pessoas, mas na verdade são outras pessoas que estão nos influenciando. Mas a pergunta é: eles estão te influenciando também? Você está influenciando alguém? Ou você está sendo influenciado por essas pessoas? Será que esse homem, esta mulher que você tanto segue, esta pessoa que você tanto admira, esta pessoa está te aproximando de Deus? Esse amigo, esta amiga, essa pessoa que você tanto gosta, te aproxima de Deus? Ela está te influenciando? Achamos que estamos animados quando talvez eles estejam nos colocando para trás. Essa pessoa, será que não está te colocando para trás? Muitas vezes nós pensamos que estamos animados, mas talvez essas pessoas estejam te colocando para trás. E é isso que o Salmo diz. Em uma tradução diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É tão lindo esse texto. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos zombadores. Você percebeu a progressão aqui? Você percebe o texto dizendo: bem-aventurado o varão que não anda, que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E você tem andado segundo os conselhos dos ímpios, ou você é uma pessoa que é bem-aventurado? O primeiro lugar aqui da junção diz: primeiro é seguir, depois você imita, depois você se assenta. Não adianta você dizer que é seguidor de Cristo se você assenta na roda dos escarnecedores. Não adianta você dizer que imita a Cristo, mas se você na verdade não segue a Jesus. Então, primeiro você segue Jesus, depois você imita Jesus, depois você se assenta na mesa com Jesus. Quando caímos em pecado, geralmente é devido a uma sequência de etapas. Ninguém cai, em primeiro lugar. Primeiro Pedro, na sua queda, foi a autoconfiança, confiar em si mesmo. Não, pastor, eu confio em mim mesmo. Não, pastor, eu sei que dá para mim prosseguir. Ou seja, você está seguindo a Jesus à distância e também você está se relacionando com pessoas erradas. Cuidado com seus relacionamentos, não seja como Pedro. E quando andamos com pessoas erradas, nos lugares errados, provavelmente nós vamos acabar fazendo a coisa errada. Que Deus te abençoe, receba esta palavra,
do coração de Deus para o seu coração. Que o Espírito Santo continue falando com todos. Deus abençoe. Esta é mais uma palavra para a nossa vida.